Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Mais uma semana de aula e a gente começa a nossa segunda-feira com a aula de ciências. A gente vai revisar um pouquinho o assunto da semana passada. A gente vai continuar falando sobre transformações reversíveis e irreversíveis, ok? Vamos lá? Então, pessoal, semana passada eu dei dois exemplos para vocês, um de transformação irreversível e outro de transformação reversível. O de transformação irreversível foi quando eu peguei o papel, né, amassei e taquei fogo nele. Queimou, né, sofreu uma combustão e se transformou em cinzas. Aquelas cinzas tem como voltar a ser papel novamente? Não. Já era, né? Foi uma transformação irreversível, ou seja, não tem como desfazer mais. Já a transformação reversível tem como desfazer. Por exemplo, quando eu pego a água, coloco num copo, coloco no congelador, aquela água vai pedrar, né? Isso vai solidificar. Se eu pegar aquela água que pedrou e colocar fora novamente do congelador, ela vai voltar a ser água? Vai, ela vai descongelar, não é isso? Então aquilo foi uma transformação reversível. Para o assunto ficar melhor entendido para vocês, eu vou dar agora mais dois exemplos, né? Vamos lá. Massa de bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente vai misturar vários ingredientes, né? Isso, manteiga, leite, ovos, farinha de trigo, enfim. E faz aquela misturada toda, coloca no forno, depois de alguns minutos, retira novamente e tá lá o bolo. Aquele bolo, eu posso depois devolver para o forno, tirar e ele voltar a ser os ovos, a farinha, o leite e a manteiga? Não, já era, né? Quando eu misturei tudo e coloquei no forno, se transformou em um bolo. O bolo é o quê? A matéria, não é isso? Sofreu uma transformação química. Então, tem como eu pegar os ovos ali de dentro do bolo, pegar a farinha, pegar o leite, já era, não é isso? Então, isso foi uma transformação irreversível, não tem volta. Outro exemplo, pessoal, de transformação irreversível é o ovo, né? Aqui eu tenho um ovo, ele está geladinho, acabei de tirar ele da geladeira, ele está cru, ok? Quando eu abrir aqui, vocês vão ver que ele está cru. E eu vou cozinhar esse ovo. Vamos lá? Então, pessoal, eu peguei o ovo, quebrei, coloquei dentro de uma vasilha, tá bom? E mexi e coloquei dentro da panela. Liguei o fogão e o ovo ele vai fritar, não é isso? Eu vou fritar o ovo. Depois de um tempo o ovo fritou, não é isso? E este ovo que está na panela tem como voltar a ser o ovo igual ao ovo que está na minha mão? Não, não é isso? Essa transformação que o ovo que está na panela sofreu foi uma transformação irreversível, não tem como ser desfeita. Entenderam? Então, pessoal, deu para entender até aí sobre transformações irreversíveis. Creio eu que com mais esses exemplos que eu dei hoje, ficou claro o que são transformações irreversíveis, não é isso? Já transformações reversíveis, o maior exemplo é aquele que eu dei da água, ok? A do estado líquido, que vai para o sólido e depois vai para o estado líquido novamente. O maior exemplo é esse, de transformações reversíveis. Então, pessoal, agora eu vou testar se vocês realmente aprenderam o conteúdo, tá bom?
Eu vou dar alguns exemplos de algumas transformações. E aí, de casa mesmo, não precisa responder nada no caderno, não precisa fazer nada no caderno. Vocês vão responder se são transformações reversíveis ou irreversíveis, tá bom? Primeiro exemplo, a laranja espremida é uma transformação reversível ou irreversível? A mamãe de vocês pega a laranja e vai espremer elas para fazer o suco. Aquela laranja, aquele bagaço que sobrou, é uma transformação reversível ou irreversível? Pensem aí um pouquinho. Aquela laranja espremida é uma transformação irreversível. Por quê? Porque não tem como mais eu pegar o caldo, colocar de volta na laranja, para ela voltar a ser uma laranja cheia de caldo novamente, né? Infelizmente, aquela laranja espremida não tem mais serventia, vai ser jogado no lixo, né? O sorvete derretendo. Pega o pote de sorvete lá no congelador, coloca em cima da pia. Aí esqueceu os minutinhos e o sorvete derreteu. Aquele sorvete é uma transformação derretida, é uma transformação reversível ou irreversível? Pensem aí. É uma transformação reversível. Por quê? Porque se eu pegar aquele sorvete que está na pia que derreteu e colocar de volta no congelador, ele vai solidificar, né? Aí ele vai voltar a ser aquele sorvete gostosinho que todo mundo adora. A água fervendo no macarrão. A mãe de vocês vai pegar um pouco de água, vai colocar numa panela, tá bom? Para fazer macarrão. Aí ela vai ligar o fogão para a água começar a ferver, não é isso? Aí vamos dizer que a mãe de vocês esqueceu a água do macarrão no fogão. Aquela água vai começar a borbulhar e com o tempo vai desaparecer, né? Ela vai evaporar. Ou seja, a, a água vai começar a ferver muito, vai começar a subir as bolinhas que a gente não consegue ver, e essas bolinhas de água ela vai para a atmosfera, não é isso? Com o tempo, a panela vai ficar seca, né? A água foi toda embora para a atmosfera, lá para as nuvens. Aquela água que foi embora é uma transformação reversível ou irreversível? É uma transformação reversível. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a água da panela foi para a atmosfera, ela vai ficar lá nas nuvens e com o tempo aquela água vai voltar para a terra em forma de chuva. Entenderam? Em outras aulas, em outro conteúdo, eu vou explicar sobre como é que se forma a chuva. É muito interessante. Mas fica entendido, né? A água que está fervendo, ela é uma transformação reversível, tá bom? A água colocada no freezer. Pega um copo de água e coloco lá no freezer. Ele vai pedrar, né? É uma transformação reversível ou irreversível? Pensem aí. É uma transformação reversível. Por quê? Se eu pegar a água, colocar no freezer, ela vai pedrar, né? Congelar, virar gelo. E eu tirar ela, ela vai derreter e vai voltar a ser água novamente. Então, é uma transformação reversível. A massa de bolo no forno, né? A massa de bolo, a mãe de vocês vai preparar um bolo, aí vai colocar farinha de trigo, ovos, manteiga. Aqueles ingredientes que estão na forma, que daqui a alguns minutinhos vai se transformar em um bolo, é uma transformação reversível ou irreversível? Irreversível, né, pessoal? Porque não tem como depois daquele bolo bonito ter ficado, né? Depois de tirar o bolo lá, eu consegui recuperar os ingredientes, né? Não tem como eu tirar depois. Eu consegui tirar os ovos, eu consegui tirar o leite, eu consegui tirar a farinha de trigo, né? A pipoca. Eu pegar o milho da pipoca, colocar na panela, né?
Colocar o óleo, depois aquele milho vai se transformar em pipoca. Tem como aquela pipoca se transformar em milho depois? Tem? Não. É uma transformação irreversível, né? Aquele milho de pipoca que se transformou em pipoca não tem como mais voltar a ser milho. Então foi isso, pessoal. Deu para entender até aí? Quem acertou tudo, meus parabéns. Quem errou apenas uma, meus parabéns também. Agora, quem ficou em dúvida e errou a maioria, é porque não entendeu o conteúdo, né? Aí é bom me falar, tá ok? Então, pessoal, e a nossa aula de ciências vai ficando por aqui. Foi uma aula bem rápida, ok? Só para dar mais exemplos para vocês. Tudo certo? E lembrando que esta semana tem aula no sábado, ok? Então essa semana é uma semana que a gente vai ver que vai ter aula ao sábado, tá bom? Então fiquem todos com Deus e aqueles que ainda estão produzindo a carta, hoje é segunda-feira, tá? Aula de língua portuguesa. Então eu vou começar a chamar alguns alunos no privado, começar a conversar com alguns alunos no privado, tá bom? Pra gente falar sobre as produções textuais de vocês. Aqueles que já me mandaram, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até a próxima aula de ciências.